Sim, existem brasileiros que já foram presos usando a Deep Web e como isso foi feito é meio curioso. Um hacker de 24 anos foi preso em Uberlândia, Minas Gerais, numa operação da Polícia Federal. Bem-vindos a mais um vídeo sobre Deep Web aqui no canal. Esse vídeo aqui vai levantar uma discussão sobre anonimato, se a liberdade vale o preço a se pagar, então depois do vídeo discutam aí nos comentários. Eu também vou estar participando daí do debate e logo mais nós estaremos de volta com a nossa série entrando na Deep Web, dessa vez uma temporada nova, tudo refeito e vai ser mais numa pegada de investigação, então aguardem, vai ficar muito legal. E antes de começar, não esqueça de conferir o site The Gifts Bazaar para poder economizar comprando gift cards. É só clicar no link aí da descrição, se registrar usando o seu número de telefone e escolher o seu gift card desde serviços pro dia a dia, como Uber e Spotify, ou para jogos tipo Valorant, League of Legends, Xbox, pra você poder comprar o Game Pass. Certamente você vai economizar uma boa grana aqui ao longo prazo e não vai ter nenhuma dor de cabeça, vai receber tudo bonitinho no seu e-mail, ainda mais se você escolher a opção Pix para pagar, que aí sim, em menos de 5 minutos tá tudo feito. E o site é super confiável, de pouco em pouco você vai economizando. Confira o link aí na descrição e vamos ao vídeo. Existem diversas operações policiais ao redor do mundo para prender criminosos que usam a Deep Web para poder viabilizar seus atos. Já existe um vídeo aqui no canal sobre pessoas ao redor do mundo que usavam a Deep Web e foram pegas e como elas foram pegas, mas olha só que interessante. Segundo o vazamento de 2013 do Edward Snowden, os Estados Unidos já considerou e deve considerar até hoje o Tor, o navegador anônimo que, além de várias funções, também serve para entrar na Deep Web, uma ameaça, já que o FBI não conseguia rastrear as pessoas direto pela rede, igual acontece nos navegadores normais. Porém, dentro desses e-mails vazados havia uma negociação com o Hacking Team, uma empresa de TI que vende ferramentas de vigilância online. Uma dessas ferramentas era para rastrear as pessoas que utilizam o navegador Tor, a princípio os criminosos. Porém, essa mesma ferramenta pode ser usada para rastrear ativistas, hackers que expõem atrocidades de empresas ou governos e jornalistas que recebem e divulgam esses documentos de interesse público. Mas pro fim do vídeo eu volto nesse ponto. Nessa negociação, os Estados Unidos tinha gasto mais ou menos $1 milhão em softwares focados em revelar as pessoas na rede da Deep Web. E isso foi em 2013. Em 2015, a Wikileaks divulgou uma série de e-mails da Hacking Team e revelou que a Polícia Federal, o Exército e as polícias estaduais brasileiras estavam sendo contactados pelo Hacking Team e negociando esse serviço. Essa suspeita de que o governo estava de olho nesses serviços só não foi mais preocupante do que um outro e-mail vazado confirmando que o Brasil era o cliente número 1 deles. Depois desse vazamento, o Hack Team virou o inimigo número 1 da internet, porque era basicamente uma empresa dando armas virtuais pro governo. O Tor é um navegador seguro pro usuário, mas existem dezenas de softwares que fazem tentativas de localizar esses tais usuários. Como o caso desse Hacking Team, também tem o Memex, que foi um site de busca na Deep Web como se fosse o Google, e ele tinha um sistema de localizar os usuários. Também tem o vírus Pegasus, que é um malware que pode ser instalado secretamente em celulares e tira qualquer anonimato que possa ter neles. Inclusive, o governo do Brasil estava negociando a compra desse software e eu posso fazer um vídeo só sobre softwares e estratégias de espionagem se vocês quiserem. Tem uma técnica que o FBI usou se aproveitando de uma falha do Tor, onde eles colocavam um código dentro do download de um vídeo. E aí, quando a pessoa baixasse, o IP era revelado. A estratégia era chamada de NIT e isso funcionou por um tempo. Muita gente foi pega, mas a falha foi corrigida, então agora a técnica já deixou de funcionar na maioria das vezes. Mas perceba, a maioria dessas tentativas não quebra o anonimato do Tor, do navegador em si. O NIT até quebrava, mas você precisava ainda executar uma ação para poder se ferrar. Se você não baixasse o arquivo, não acontecia nada. Diferentemente da internet comum, que só de você estar em um site, você já é totalmente rastreado. Agora vamos falar sobre operações brasileiras na Deep Web. A Polícia Federal chegou até o suspeito depois de uma investigação feita pela Interpol na França interceptar o homem. Essa operação ocorreu em total segredo até o dia 9 de setembro de 2020, quando a Polícia Federal prendeu um homem de 50 anos por administrar o maior fórum de conteúdo ilegal infantil na língua portuguesa. O site desse cara já era conhecido internacionalmente, justamente por ter mais de 100 mil usuários, tanto consumindo quanto alguns produzindo vídeos. Inclusive, o próprio dono do site produzia vídeos usando a
filha dele. Ele era pai solteiro. Quem de fato pegou esse cara foi a Interpol, que reuniu diversas informações sobre como o site funcionava e aplicaram um golpe usando um vírus escondido nesse tal cara de 50 anos. Ele foi identificado e as informações foram mandadas aqui pro Brasil. Descobriram que esse cara se gabava abertamente e regularmente das suas ações, assumindo que ele já tinha abusado de muitas outras crianças. Quando foram na casa dele, apreenderam os HDs, celulares e tudo que poderia ter armazenamento de dados. E o pior, tinha vídeos recentes dele praticando os abusos lá. Agora a investigação de se ele vendia esses conteúdos, se tinha outros participantes brasileiros ou outras vítimas ainda não identificadas, ocorre em segredo de justiça, justamente para preservar as vítimas. Então isso é tudo que se sabe sobre esse caso. Aí lembrando, antes de passar para a próxima operação, se vocês curtem esse assunto de programação e tal, conheça as aulas para você se tornar um programador aí na descrição do vídeo. São aulas muito boas e tá rolando um preço muito bacana lá, então confira aí, o link tá na descrição. Quem sabe você até pode trabalhar com isso, o mercado de TI aí tá dando uma boa grana. E vamos à próxima investigação. Outra operação da Interpol que envolveu uma investigação mundial e lenta, porque essas coisas demoram mesmo, acabaram identificando 2 criminosos aqui no Brasil. O conteúdo que eles postavam era do mesmo tipo da Operação Desvelado. Infelizmente isso tem muito na Deep Web, mas felizmente tem muita investigação sobre. Infelizmente também os criminosos eventualmente cometem alguns erros ali que acabam expondo quem eles são na vida real. Em agosto de 2020, uns vídeos de abuso infantil foram parar nas mãos da Interpol dos Estados Unidos. Os vídeos, segundo eles, eram bem pesados e tinham, além da criança, 2 adultos, um homem e uma mulher. Esse arquivo foi upado pela Interpol no Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e Exploradas dos Estados Unidos. Pouco tempo depois, do outro lado do mundo, foram encontrados outros vídeos na Deep Web de abuso infantil também. Eles foram upados pela Interpol no Centro de Crianças Desaparecidas e Exploradas, só que da Austrália, e esse banco de dados mundial tem um sistema para ir cruzando informações dos vídeos. E adivinha, os vídeos upados pelos Estados Unidos e pela Austrália eram das mesmas pessoas. Foi identificado que elas eram brasileiras e a Polícia Federal entrou em ação. Uma investigação foi aberta e eventualmente caiu mais um vídeo no colo da Polícia Federal de uma transmissão ao vivo com abuso de menores. Pois é, eram das mesmas pessoas e a polícia disse que dava para ouvir o sotaque, ver a janela que aparecia no canto do vídeo e o rosto da vítima. Pouquíssimo tempo depois, encontraram o perfil da vítima no Facebook e lá tinha algumas fotos dela e alguns vídeos como de qualquer outro perfil comum. E um desses vídeos apareciam os pais da vítima falando. A voz, as características da mão, tipo manchas, anéis e formato delas, batia exatamente com os abusadores dos vídeos que a polícia recebeu. Obviamente, ambos foram presos imediatamente, justamente para poder resgatar a criança. E eles encontraram de tudo lá, vídeos, fotos, um monte de documentos e venda desses arquivos. As investigações dessa operação começam quando a polícia descobre um homem negociando a venda da própria sobrinha para mafiosos russos. A polícia sempre tá de olho aos arredores da Deep Web. Muitas vezes eles não fazem nada de início quando encontram um site, porque eles querem pegar o máximo de gente possível e isso leva tempo. Mas surgiu um interesse diferente. Ao invés de ir atrás de consumidores desses conteúdos ilegais, vão atrás dos produtores, porque além de acabar com a fonte de conteúdo, eles resgatam as vítimas. Então, seguindo essa ideia, em 2018 a polícia encontrou um brasileiro em São José dos Campos negociando a própria sobrinha em um fórum para sequestradores russos. A ideia dele, que ele estava contando para os sequestradores, era levar a menina para Disney da Europa e lá ele ia falar para a família que ela sumiu ou se perdeu, quando na real ele ia dar a menina de 7 anos para os russos. Ele foi preso em segredo de justiça, a polícia começou a investigar o grupo que ele participava e muita gente rodou. Eles ficaram desde 2018 mapeando os criminosos e a operação foi nomeada quando um dos criminosos que usava o nick de Black Dolphin disse pro próprio grupo que eles estavam super bem e que as leis e investigação brasileiras são uma porcaria, o anonimato funcionava e eles nunca iriam ser pegos. E mesmo se fossem pegos, só se eles fossem pra prisão de Black Dolphin na Rússia, que é uma prisão bem rígida, que eles iriam se ferrar de fato. Aí a operação recebeu o nome de Black Dolphin e 225 mandados de busca e apreensão foram realizados em 4 estados e 54 pessoas foram presas em flagrante, incluindo esse Black Dolphin aí. Encontraram teras e teras de vídeos ilegais, um monte de e-mail de pessoas que participavam e compravam os conteúdos, aproximadamente 10 mil e-mails, e os que foram brasileiros estão sendo investigados e os outros estão sendo mandados para as polícias dos seus respectivos países.
E pra não ter só esse tipo de caso pesado aqui no vídeo, vamos falar de um cara que não é brasileiro, mas ele foi preso morando aqui no Brasil. Tal Prihal, eu não sei como pronuncia, comandava um império na Deep Web sem precisar vender diretamente nada. Ele era dono do site Deep.web, um site que juntava vários outros sites de vendas de drogas, armas, remédios e tudo mais. E como que ele ganhava dinheiro? Por comissão. O site era muito popular e todo mundo que se registrava nos sites que tinham no site dele e fazia uma compra, ele ganhava uma comissão. E aí a galera lá vende drogas em grande quantidades, armas, serviços hackers, e essas coisas são caríssimas, então a comissão dele era lá em cima. Como vocês sabem, comprar coisas na Deep Web é sempre muito arriscado porque você não sabe se o site é confiável e tal, mas esse Deep.web só indicava site bom, então ele anunciava diversos sites de mercado legal, mas estima-se que em 2 ele era o responsável por 50% dos usuários registrados e em um terceiro ele era responsável por 30% e os outros sites ficavam na casa de 5 a 10%, então ele vendia muito e as pessoas confiavam muito nele. Ele morava no Lago Sul, lá no Distrito Federal, mas ele é israelense, então falava quase nada de português, e a empregada que trabalhava com ele disse que ficou assustadíssima quando descobriu tudo isso. O cara movimentava tanta gente que 40% das drogas mais pesadas da Pensilvânia vinham de pessoas que tinham conhecido sites de drogas pelo Deep.web. O site dele foi obviamente fechado, e quer saber quanto que ele ganhou com tudo isso? Aproximadamente 82 milhões de reais em 6 meses. Ele usava diversas empresas fantasmas para lavar esse dinheiro, mas mesmo assim ele rodou. A história do navegador Tor é resumidamente assim: o governo dos Estados Unidos, mais a parte militar, precisava de um navegador anônimo, mas para isso funcionar bem você precisa ter uma boa quantidade de pessoas circulando usando esse navegador. Por exemplo, o navegador, ao invés de te jogar numa linha de trem que te leva direto para o seu destino, que nem são os navegadores comuns, ele te joga em diversas linhas de trem diferentes até você chegar no seu destino, e a cada estação, a cada troca de linha de trem, supomos que você tem que trocar de roupa e trocar de corte de cabelo. Só que se só tiver uma pessoa usando essas várias linhas de trem, fica fácil para saber quem que é aquela pessoa, de onde que ela veio e para onde ela tá indo. Então precisam ter várias pessoas e várias linhas de trem, todo mundo trocando cabelo e trocando de roupa a cada estação, e aí o negócio funciona. Deu pra entender? Não sei, mas é isso aí. Então em 2003 o Tor foi aberto a público e muitos jornalistas e ativistas começaram a usar o serviço. Inclusive pessoas que moram onde a internet é controlada pelo governo, e aí eles conseguem expor as coisas pro mundo todo sem sofrer uma repressão direta. E aí fica a questão: vocês acham que o governo tem que investir, tem que ir atrás dessas ferramentas pra quebrar o anonimato, e aí eles poderiam pegar os criminosos de forma mais fácil? Todos esses distribuidores de conteúdo ilegal infantil, distribuidor de droga e tráfico humano e tal, mas também isso daria poder para esses estados autoritários a reprimir o seu povo, para nada sair lá de dentro. Ou vocês acham que devia ficar como tá, o governo trabalhando ali com o que dá, fazendo as estratégias deles e garantindo anonimato para pessoas que precisam de fato, tipo jornalistas, ativistas e pessoas nessas situações de repressão do governo? Eu não tenho uma opinião 100% formada sobre isso, porém a real é que a tecnologia tá evoluindo tanto que se torna inviável de você conseguir quebrar o anonimato de todas as pessoas. A partir do momento que você quebra de um, a falha é corrigida e aí o resto tá protegido, e aí o trabalho de quebrar volta do zero, então se torna inviável de você destruir o anonimato na internet. Mas enfim, comenta aí, vai ser um debate bem bacana. Não esquece de conferir o curso para se tornar um programador aí na descrição do vídeo, e inscreva-se aqui no canal, beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até o final, um abraço e tchau! Você quer se tornar um programador, tendo 4 cursos com várias videoaulas, ensinando desde o básico até o avançado de HTML, PHP, CSS, JavaScript e muito mais, aprendendo a criar sites e até o sistema do iFood por um preço baratinho, com um valor único para ter acesso para sempre às videoaulas, com suporte certificado e podendo pegar seu dinheiro de volta em até 30 dias? Conheça o curso Full Stack da Dunk Code, o link tá na descrição.